Boa noite, minhas lindas, meus lindos, né? Como prometido aqui contando a história que vem relatar, né, da, do milagre que Deus fez em minha vida de eu ter me tornado mãe, porque eu nunca tive aquele diagnóstico de dizer assim, você não será mãe nunca. Mas a última vez que eu fui a uma doutora, e foi depois de ter feito a inseminação artificial, porque cheguei a esse recurso, né? E eu não tinha conseguido, por esse recurso, eu não consegui engravidar. É um processo muito dolorido. Ela me disse que se eu tinha indicação para fazer a inseminação artificial, eu só iria conseguir engravidar por inseminação artificial, que não adiantava eu tentar fazer outro tratamento. Porque eu fui até ela, né, uma doutora aqui de Piabetá, um bairro próximo aqui de onde eu moro, perguntar a ela se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer, já que a minha inseminação não tinha dado certo, né? E eu não tinha mais dinheiro para gastar, porque tudo isso que aconteceu na minha vida também foram oportunidades, né? Eu nunca tive condições para fazer tratamento e nem inseminação artificial, que vocês sabem que é uma coisa muito cara, né? Pessoas da minha condição financeira, né? Da minha classe social, não tem condições de fazer inseminação, porque é caro, é um tratamento caro. Só que as oportunidades foram aparecendo e eu fui pegando as oportunidades por muita vontade de ser mãe. Então, gente, eu me casei em 1995, tá, pela primeira vez, com o pai do Andrei, e eu tinha muita vontade de ser mãe. Então eu sempre falei assim como mãe, né, com a minha falecida mãe, eu falei, mãe, assim que eu casar, passando assim uns 3 meses, eu já vou começar a tentar, porque também eu me casei com uma certa idade. Quando eu me casei, eu tinha 24 anos e no mês que eu casei, eu fiz 25. Então, eu tinha que correr, né, contra o tempo, porque também não sabia se eu tinha algum problema, né? E a gente só passa a saber isso quando você começa a tentar e vê que não está dando nada. Então, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a tentar, aí passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para ele também, eu falei, olha, tem alguma coisa errada e eu vou começar a investigar, vou começar a ver se tem alguma coisa errada comigo, né? E daí eu comecei a fazer muitos exames super dolorosos. Quem já fez aí pode comentar embaixo se alguém já fez esse tipo de tratamento, né? A histerosalpingografia é um exame que você faz o raio-x das suas trompas. Porém, para que as trompas possam aparecer no exame, é colocado um contraste, né, com um líquido iodo que entra pelas suas trompas, percorre aquele caminho todo das suas trompas, né? E aquele trajeto todo é filmado, né, por dentro também, né, para poder ver se você tem algum problema ali nas suas trompas, né, entupimento, alguma anormalidade. Gente, é um exame muito dolorido. Eu me lembro que eu tomei Buscopan quando eu cheguei lá para fazer o exame e mesmo assim eu senti dor o tempo todo e eu voltei com dor para casa. Com as minhas trompas ficavam contraindo, aquela cólica fina, muito dolorido, gente. É um exame horrível, eu odiei fazer aquele exame. E no final de tudo, né, nas minhas trompas não deram nada. E depois eu vim fazer também um outro exame do meu canal uterino, onde foi descoberta que eu tinha uns pólipos de canal do útero, né? E pólipos são pequenos tumorezinhos que não são malignos, mas eles podem virar malignos, né? Tudo isso me atrapalhava. Eu fiz a cirurgia, fiquei 10 dias de sangramento intenso, né? E também não conseguia nada. Aí comecei também a induzir com Clomid a ovulação, né? E antes disso, é bom lembrar também, gente, que eu tinha os ovários policísticos, os dois.
tinham muitos cistos, vários cistozinhos, né? E isso também atrapalhava de eu engravidar. Então eram vários fatores que me atrapalhavam de conseguir a minha gravidez. Alguma coisa também no meu útero, tinha alguma coisa no meu útero que não fixava o feto, né? Não conseguia fixar. Então eu vivia tentando e nunca conseguia. Mas depois também, né, com essas investigações, aí o médico disse, não, mas também tem que investigar, né, o seu marido, o seu esposo, para ver se ele tem algum tipo de problema também. No qual nós ficamos sabendo que praticamente era estéril, né, porque foi fazer o espermograma, que é um exame também feito no homem, para ver a infertilidade, e ele tinha varicocele grau 1, grau 2, né? Em um testículo era grau 1, no outro testículo era grau 2, e a maioria dos espermatozoides eram mortos. Tinha infecção também. Tudo isso. Então era praticamente impossível ser mãe, né? Praticamente impossível. E a partir desse diagnóstico dessa doutora, eu fiquei muito desanimada, né, gente? Muito desanimada mesmo, triste. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, meu pai, eu vou ter um filho, não importa em que época que seja isso, eu vou ter um filho. E vim triste no ônibus, pensativa. Eu tinha tomado, gente, caixa de Clomid. Caixa, é o que eu digo, não é caixinha de remédio, caixa de sapato, cheia dessa medicação, Clomid, que é uma medicação para poder induzir a ovulação, né? E fora isso, eu já tinha feito a inseminação artificial, eu tinha que tomar injeção meia-noite, eu tinha que tomar vários medicamentos, sabe? Vivia inchada, porque esses medicamentos incham você, incham o seu abdômen, né? Enfim, foi um calvário. E aí eu falei para Deus, né? Que eu queria muito ser mãe, muito. Falei, Senhor, aí eu chorava, né? Porque quando eu via essas mulheres que jogam seus filhos, né, no rio, que botam seu filho na porta dos outros, que abandonam seus filhos, eu chorava. Falei, Deus, eu não vou fazer isso, meu pai. Por que o Senhor não me dá um filho? Eu jamais iria fazer isso, meu pai. Eu não entendia. Eu olhava para o céu assim e falava assim, meu Deus, eu só quero um filho. Só isso. E eu queria muito uma menina, né? E o meu sonho era ter uma filha. Eu sonhava com a menininha de Maria Chiquinha, né? Assim, com o meu jeitinho. Eu sonhava com uma menina. E aí, quando eu já tinha desanimado, já tinha desistido de tudo, né? Eu engravidei, né? Mas com aquela alegria que eu tive também de ter engravidado, eu falei, nossa, eu consegui a minha gravidez. Vieram grandes tristezas na minha vida, que eu não quero citar nomes, eu não quero falar nome de ninguém, eu só quero contar o testemunho, o que aconteceu na minha vida. Mas eu não quero ficar citando nomes e nem falando de erros de ninguém, mas eu ganhei e eu perdi. Então, gente, o ser humano, ele não está preparado para perder. Isso eu quero dizer em todas as circunstâncias, tá? Nós só estamos preparados para ganhar. Só que tem um detalhe que muda tudo. Eu descobri que eu não tinha o meu coração totalmente no meu Senhor. Porque se eu tivesse meu coração no meu Senhor, eu não teria me abalado tanto e ficado tão doente da forma que eu fiquei. Porque um conselho eu dou a todos que estão ouvindo. Ame, né? A gente tem que amar o seu esposo, ame de todo o seu coração, ame a sua esposa, mas não tenha o seu coração, né, em ninguém. Porque se você tiver o seu coração naquela pessoa, se você vier a perder, você quase perde a sua vida também. E é uma bobagem, entendeu? Porque a gente, como eu falei para vocês, a gente não está preparado para perder, gente. Mas se a gente perder, e se perder, e se acontecer, né? Ninguém está livre. Então, tenha o seu coração no Senhor, que Ele é que deve ser o dono total do seu amor, entendeu? E aí, aconteceram várias coisas ruins, né? Nessa época,
já estava acontecendo coisas na minha vida que eu já vinha percebendo há um bom tempo, mas quando você não quer enxergar muito aquilo, você deixa passar despercebido, né? Só que chega um momento que explode. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu me casei para sempre, eu não me casei para perder. Eu me casei para poder ficar casada, para ter o meu filho, para fazer a comemoração de um ano do meu filho, para fazer uma grande festa como eu sempre sonhei. E isso não aconteceu, né? Eu vou mostrar fotos para vocês do aniversário do meu filho, do meu estado, de como eu fiquei, de como eu me deixei ficar, gente. Eu me deixei ficar assim. Então, eu aconselho a você que quer ser mãe, sim, é da vontade de Deus. Deus, né, nos fez para procriar, fez a mulher para procriar, para dar uma outra vida a um outro ser. Mas o que você tem que priorizar é a sua vida com Deus, com Deus. Porque se você tiver uma vida com Deus, você não vai se decepcionar, você não vai se machucar e se ferir, tanto como eu me feri, me machuquei, ao ponto de não gostar mais de mim mesma, né? E aí eu vou mostrar algumas fotos para vocês, e nisso eu vou relatando a história. Eu quero dizer que Deus fez um grande milagre na minha vida, né? Eu consegui ser mãe, meu filho está com 16 anos, tá? E daqui para frente desse vídeo eu vou narrar, vai ser narrado, e eu vou mostrar as fotos para vocês. Eu tive uma mãe excelente, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe que, quando eu estava com a depressão profunda, e o auge da minha depressão profunda foi quando o meu filho tinha 1 aninho, quando ele completou 1 ano de idade. Eu já estava doente há muito tempo já, tomando remédio controlado e tudo, como eu falei na live, né? Então, como eu falei na live, quando meu filho fez 1 aninho, a minha mãe falava assim: minha filha, você tem que pensar na festinha de 1 ano do seu filho, né? Ficar feliz, seu filhinho vai fazer 1 ano. Mas eu só sentia tristeza, só chorava. Onde eu parava eu chorava e só sentia tristeza. Então eu não aproveitei muito os momentos que eu era para aproveitar mais, porque eu estava muito doente. Eu pedi tanto a Deus um filho e eu não podia aproveitar aquele momento com alegria, porque eu estava muito triste, uma tristeza profunda. E para quem teve depressão sabe como é. Você sente taquicardia, você começa a sentir sintomas de doenças que você não tem. Eu vivia com a pressão baixa, eu vivia com o coração disparado, eu vivia com falta de ar e vivia tomando medicamento muito pesado. Então eu vivia muito triste, né, gente? Então a foto vai mostrar para vocês o meu estado, como eu estava. E eu já estava assim desde o momento que eu fiquei grávida, que era para poder receber, né, aquela notícia com muita alegria, mas ao mesmo tempo outras coisas muito ruins aconteceram, né? Mas enfim, essa história de amor eu tenho que contar para vocês que tudo passou, porque na vida tudo passa, gente. Até a uva passa. Eu tenho uma amiga que fala assim: Zélia, tudo passa, até a uva passa. E passou. Meu filho está com 16 anos, graças a Deus, tá? É um jovem, às vezes, rebelde, sim, como todos são. Dá trabalho? Sim, como todo jovem dá trabalho, né, gente? Na adolescência, aquela fase, né, turbulenta, ele está com 16 anos, já querendo passar já para a fase mais adulta. É difícil, mas é uma pessoa que me ajudou a superar, porque quando eu olhei para ele e eu vi que eu precisava viver para cuidar dele, eu pedi para Deus: Deus, eu preciso viver. Eu tenho que viver, meu Senhor, para cuidar do meu filho. Me tira daqui, me tira desse fundo de poço. Porque para sair da depressão, gente, você tem que querer muito, tem que ter Deus no seu coração. Eu já conheci o Senhor Jesus, mas eu me deixei envolver por aquele momento de grande tristeza. E era uma tristeza muito profunda. Era como se alguém pegasse o meu coração e estivesse esmagando o meu coração assim com a mão. Mas a minha mãe, a minha falecida mãe, foi uma pessoa fundamental na minha vida. Que me ajudou muito a superar esse período também, sabe?
Eu me lembro, mas eu não me lembro, não é com tristeza não, gente, com alegria, porque eu tive uma mãe, sabe, de verdade, que segurou na minha mão e que não me deixou em tempo nenhum. Minha mãe dormia de mão dada comigo, eu dormia abraçada com a minha mãe. Meu pai dormia em um outro quarto e meu filho dormia no quarto ali comigo, com a minha mãe, no bercinho. E minha mãe cuidando de mim e cuidando do meu filho, né? Foi assim, gente, que eu consegui superar. Quando eu clamei a Deus, eu falei que Ele me livrasse daquele fundo de poço. E Deus faz quando você pede de todo o seu coração, mas tem que ser de todo o coração. E Deus te livra. Então, Rose, né, eu quero falar para você também que esses momentos que você está passando, Rose, vai passar, vão passar, tudo passa, sabe? E eu agradeço a Deus que em meio às minhas lutas, batalhas, né, a gente trabalha muito, eu trabalho muito, meu marido trabalha muito, mas Deus deu um excelente pai para o meu filho. O meu filho tem um excelente pai, meu filho não tem necessidade de nada, graças a Deus, porque nós lutamos e trabalhamos muito para isso. Então meu filho tem tudo, sabe? Tudo que ele precisa. Então é isso, gente. E agora eu vou mostrar as fotos para vocês. Desculpa a emoção, mas quando eu lembro da minha mãe, eu sempre fico assim, sabe? Porque eu não lembro com tristeza, não. Minha mãe morreu em Cristo Jesus. Ela hoje está num lugar bom, eu tenho certeza. Porque minha mãe, além dela ela ter um coração muito bom, ela era de Deus, sabe? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. E eu vou mostrar as fotos, tá? O vídeo pode ser até um pouco mais longo. É um vídeo narrado, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? E é isso, gente.